Salve, tudo bem? Rogério aqui, você está no Sem Tempo, canal com as melhores histórias, histórias de boteco, histórias das coisas, histórias inspiradoras, resenhas, enfim. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Se você tem alguma sugestão para algum tema, para algum tipo de história aí que contextualize, que seja no nosso estilão aqui da nossa cultura de boteco, conversa de calçada, deixa lá nos comentários as suas sugestões. Hoje é domingo. Domingo é um dia clássico de histórias de boteco, que são as nossas histórias sem pé, sem cabeça, e às vezes fazem sentido, às vezes não fazem sentido. Nos últimos domingos eu contei histórias da minha família com folclore, assim. Eu contei a história que fez bastante sucesso aí, que bastante gente gostou, do Saci atacando os meus avós e o meu pai. Eu também falei um pouquinho aí que a minha avó viu a mula sem cabeça, que eu tenho uns tios que já viram boitatá, uns amigos que já viram boitatá, enfim, fora coisas que meus avós também viram, que meu pai também viu, e é isso aí. Eu, infelizmente ou felizmente, não tenho experiências com criaturas místicas do folclore. As minhas histórias, como eu já comentei aqui, são mais assim, tipo assombração, eu brigando com assombração, algo do tipo, que eu vou contar algumas histórias boas por aqui ainda. É coisa de disco voador, coisa de ET, alienígena, OVNI, cada hora aí o pessoal gosta de usar uma nomenclatura aí, tá tudo sempre mudando, eu vou falar disco voador e ET. Hoje eu vou, na História de Boteca aqui, compartilhar uma das minhas histórias de disco voador. Eu acho que assim, é a minha história assim, que eu mais me recordo, que mais me chocou quando eu era criança. E eu vou contar uma história de uma professora que eu tive, Quando eu contar, vocês vão entender por que a referência, uma história se soma com a outra, beleza? Então aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperta o botão like. No final do vídeo, se você gostar, compartilha com os amigos. E como eu já falei, deixa na sugestão lá histórias que você está querendo ouvir, temas, enfim, o que você está gostando, o que você não está gostando, e enfim, tamo junto. Eu já contei bastante sobre o serviço do meu pai aqui. Meu pai trabalhou em uma fazenda que era uma fazenda do governo, da Secretaria do Estado de São Paulo de Agricultura e Abastecimento, que era uma secretaria ligada ao Ministério de Agricultura e Abastecimento, que é o MAPA, enfim. Meu pai trabalhou nessa fazenda aí mais de 30 anos. Hoje essa fazenda ela não existe mais, existe, mas ela foi comprada, ela e outras fazendas em volta foram compradas por uma empresa e hoje é lavoura lá, outra. E durante muito tempo ela foi o lugar onde meu pai trabalhou e um pouco antes do meu pai entrar lá ela já era uma fazenda do governo e já tinha suas histórias. E meu pai entrou lá, ficou 30 e poucos anos, 32, 34 anos e essa fazenda, nossa, ela tem alguma coisa mística em torno dela, porque lá tem de tudo. Lá você via disco voador, lá você via assombração. Cê é louco, cachoeira! Lá você tinha a assombração do Velho do Tacho, que eu vou deixar aqui, ó, que eu já fiz um vídeo sobre o Velho do Tacho, eu tenho mais histórias do Velho do Tacho. Por que essa assombração ela era tão consagrada? Porque todo mundo ouviu ou sentiu ele por lá, mas a maioria, 90% dos funcionários que trabalharam lá viram ele. Pessoas que não conheciam a história dele presenciaram algum fato que levava até ele. Enfim, o Velho do Tacho era alguém que dominava aquela região ali. E se você quiser, depois dá um pulinho lá ver o vídeo que eu conto sobre ele. E eu já falo um pouco sobre essa fazenda onde meu pai trabalhou. Só relembrando, ela era uma fazenda bem grande, uns 15 alqueires, se eu não me engano. Ela tinha algumas estradinhas, mas ela tinha assim duas estradas principais. Uma que saía da portaria até o fundo dela, até o finalzão dela. E aí tinha uma que saía de uma lateral e ia até a outra lateral. E essa que cortava ela no meio, que saía de uma lateral e ia até a outra, que começava do nada e terminava do nada, antes ela tinha um propósito de existir, porque ela era uma estrada que separava o bairro. Ela era um caminho para a cidade, literalmente. E depois as famílias grandes compraram as fazendinhas que tinham por ali e fizeram essas fazendas grandes, que acabou que aquela estrada ficou dentro da fazenda, como se fosse da fazenda. Mas por isso que ela ali, ela ficou e virou tipo todo essa mística, essas referências em torno dela.
E uma ponta dela dava na cerca da fazenda e a outra ponta dela dava num lago. E esse lago também tem as suas histórias lá. Eu já até comentei um pouco no vídeo que eu já falei do Velho do Tacho. Morreu um pai e um filho lá uma vez, que estavam pescando lá e nadando, infelizmente. E também foi encontrado outras pessoas mortas lá que ninguém se sabe se bebeu e morreu lá, ou se acidentou, ou se morreu em outro lugar e jogaram lá. Enfim, tô falando de muito tempo atrás. Então esse lago aí também ele é bem sinistro. Qualquer dia eu faço uns vídeos contando histórias dele. Mas enfim, minha história, meu avistamento lá do disco voador, que eu acredito que seja um disco voador, porque hoje eu teria várias explicações sobre aquilo. Naquela época lá... Vou dar uma armadinha no banco aqui. Naquela época lá eu não tinha como explicar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. De final de semana tinha que fazer plantão, né? Meu pai tinha que fazer plantão lá. Uma época não morava ninguém lá, meu pai depois passou a morar lá e outras pessoas moraram lá como caseiro. Mas essa época que não tinha ninguém lá, todo final de semana você precisava ficar lá. E para cuidar dos bichos, que tinha suinocultura lá, faziam pesquisas com suínos, porcos. E para também cuidar do básico, né? Lavoura, alguma coisinha ou outra que tinha que fazer. Acender, apagar a luz, enfim... Todas essas coisinhas ali que tinha que fazer. E você podia levar a família, podia levar alguma coisa se responsabilizando, é claro. Então meu pai sempre levava eu, meu irmão, levava meus tios, amigos, e a gente fazia um churrasquinho, alguma coisa assim. Era um lugar bem bonito, bem bacana. E era um lugar gostoso e tinha toda essa coisa antiga ali, aqueles fantasmas e assombrações dos anos 90, né? E era bacana. Aí um dia tava eu... E eu não me recordo bem se eu estava com um amigo meu, eu tenho quase certeza que eu estava com um amigo de rua meu lá, que morava próximo da minha casa. E tinha um primo meu também, que estava lá, um ou dois primos meus e o pai deles que estavam lá. Meu pai e o meu irmão. E a gente estava passando o final de semana lá, trabalhando lá de final de semana. Meu pai trabalhando e a gente junto com ele ajudando. Era final de tarde, assim, já estava anoitecendo, já estava escurinho, já tinha escurecido um pouco. E a maternidade, onde tinha os leitãozinhos, né, as porcas tinham os leitãozinhos, ela ficava bem afastada, assim, ela ficava no final dessa rua principal que saía da portaria e ia pro fundo, né? Não sei por que ela ficava lá afastadona. E do lado dela ficava a creche dos suínos e tal, e lá você tinha que fechar eles, para não ter risco de bicho entrar lá e pegar os leitãozinhos. E tava eu e meu amigo lá, a gente fechando o lugar assim, enquanto meu pai e o resto do pessoal para outros lados. Tava um para um canto, outro para o canto, meus primos e meu irmão brincando de um lado, meu tio e meu pai cuidando de outras coisas do outro lado. Se eu não me engano, eles estavam preparando o churrasquinho que nós íamos fazer lá. Empolgante! E tranquilidade, sossegado. E enquanto um fechava um barracão, o outro fechava o outro, né? Uma casa, tipo casinhas assim, barracos não muito grandes e tal. E eu tava fechando e aconteceu a primeira coisa assim que estranha. Deu um clarão no meio do mato sem sentido nenhum. Só um clarão. E aquilo me chamou a atenção, eu continuei fechando as coisas. Eu deveria ter uns 8, 9 anos. Isso 98, 99 eu acho. E eu vi aquele clarão no meio do mato. E aí aquilo me chamou a atenção, eu já pensei o quê? Alguém tá de sacanagem. Já que já não era mais... eu acho que já ainda era fazenda. Ainda era o trabalho do meu pai, mas já estava bem na divisa, assim. E ela era rodeada por eucaliptos. Tinha Votorantim de um lado, que plantava eucaliptos, e tinha uma fazenda do outro lado que também plantava eucalipto. E deu aquele clarão no meio do mato, assim, de chamar atenção, e eu fiquei olhando. Eu chamei o meu amigo, que estava ali perto, que estava lá, e falou que já vinha, e eu continuei olhando, né? E, como eu falei, ainda estava um pouco claro, começando a escurecer aquele... pôr do sol ali, o sol já bem baixo assim mesmo, já bem mais tem um nome correto que eu não sei qual que é quando o sol já baixou bem assim, tá um pouco claro no horizonte, mas já tá bem escuro, sabe? E hoje é fácil de explicar isso, porque você vai pegar e vai falar, era um drone, era um negócio controlado por controle remoto, era um equipamento, era o que eu já comentei, eu já cheguei até a pesquisar para ver se fazia sentido, um balão meteorológico. Mas, era 98 ou 99, Itapeva, interior do interior de São Paulo, sabe assim, outro mundo, outra cultura.
Eu não sabia o que era celular, eu não sabia o que era computador, como todo mundo da minha idade não sabia disso. Não existia, não tinha, as pessoas não tinham acesso a isso, entendeu? Não tinham, naquela época no interior não era outro mundo. E drone, ninguém falava em drone. Drone era filme do Robocop, enfim. É verdade. E beleza, e aí olhando lá, e eu vi aquele negócio, clareou de novo no meio do mato e subiu. Subiu como se fosse assim, como se fosse um balão mesmo de festa junina assim, só que ele tinha ele era muito claro, incandescente, e ele, como que eu posso explicar? Ele não era bem oval, nem, ele não era oval, ele era uma coisa meio assim, meio torta, sabe? Um disco meio torto mesmo assim, só que bem ondulado. E a gente ficou olhando aquilo, né? Aí meu amigo parou pra olhar também. E aquele clarão, né? Sem entender nada. Como eu falei, hoje dá pra explicar de 1001 formas, mas naquela época, no meio do mato, não tem como explicar o que era aquilo. Aí aquele negócio assim, ele subiu, aí ele ficou tipo, ele não chegou a passar das árvores, ele ficou paradinho assim, sabe? Aquele clarão no meio do mato assim. E o negócio fez tipo um barulho de vácuo, sabe? Tipo assim, quando você estoura como que eu posso falar? Quando tem um estouro de um rojão, de uma bombinha, de alguma coisa assim um pouco longe, e você só escuta aquele que vem depois, sabe? Você não escuta barulho de explosão, você só escuta o barulho o vácuo que faz depois. Ele fez tipo um vácuo assim, e ele fez um zigue-zague mais pro fundo da mata e subiu. E foi pro céu, subiu aquilo lá. E aquilo lá, a hora que ele subiu assim, deu uma sensação tão ruim em mim e no meu amigo. Assim, eu tô falando agora e eu tô arrepiado de lembrar. Na época, assim, deu uma sensação muito esquisita. Pô, a gente falou, meu, é disco voador, não pode ser. E essa foi a minha experiência. E beleza. Aí eu comentei, eu com o meu amigo, nós fomos lá, comentamos com meu tio, comentamos com meu pai, comentamos com o pessoal lá que tava lá. Eles não entenderam, falaram que também não era muito bacana ir lá até aquele lugar, aquele horário, que já era noite, já tava ficando mais perigoso. E meu pai queria comer churrasco, então que se lasque, não vamos mexer com isso agora, né? Falou, vai procurar sarna pra se coçar esse horário. Tá bom. E beleza. Aí passou, isso era no sábado. A gente curtiu a noite, tudo bem durante a noite, sem problema nenhum. O meu pai comentou que viu, que de vez em quando ele via e que inclusive nesse dia ele viu, tipo, como se fosse luzes no céu, assim mesmo, mas aí não dá pra classificar. O dia que eu gravar com meu pai lá no sítio, lá nas próximas semanas eu vou estar pegando férias no meu trabalho e eu vou passar uma semaninha com meu pai no sítio, e aí eu vou poder fazer um vídeo com ele comentando mais dessas coisas que ele de vez em quando via no céu lá. E ele comentou que ele tinha visto uma coisa ou outra assim, mas pra ele já era normal ver aquele zigue-zague de luz no céu de vez em quando lá. E beleza, aí eu com meu amigo, dois moleque, anos 90, porra louca de tudo. No outro dia de manhã a gente fez o que tinha que fazer, acordou, tratou dos bichos pra ajudar meu pai, ajudou ali, ajudou aqui. E o que a gente fez? Foi no mato, até o lugar onde a gente tinha visto a luz. Longinho, cara, longe da casa onde a gente ficava na fazenda até esse lugar aí, eram uns 20 minutos andando pro meio do mato. E que tinha que dar uma volta ainda, passar perto do lago e tal, e até pra lá. Não dava pra ir de uma linha reta, porque você tinha que ficar passando piquete, cerca muito alta. E beleza, a gente chegou lá, e assim, um cheiro, eu não sei explicar, mas um cheiro de coisa queimada, sabe? Uma coisa meio enxofre, meio vinagre velho, sabe? Um cheiro esquisito assim. Tinha o mato amassado no lugar, tinha uns cumes de árvore quebrada, alguns pequenos assim, umas árvores quebradas, os pinheiros assim, sabe? Trincado quando ele fica assim meio caído. E aquele negócio assim, mas a gente não viu nada lá. E beleza. Aí no que a gente estava voltando, a gente teve sensação ruim. Aí eu não sei se era uma impressão nossa, pela experiência somada dos 2 dias, ou se era alguma coisa realmente que estava ali observando nós, como a gente estava tentando observar eles. Não mereço isso. E beleza, e quando nós estávamos passando próximo desse lago assim,
nós tivemos a sensação do outro lado do lago de ter alguém, alguma coisa olhando para nós. E quando a gente viu o movimento na árvore do outro lado, a gente parou. Nossa, eu juro que eu tô arrepiado de lembrar agora. A gente parou para olhar assim, aquele negócio se abaixou, sabe? E tipo, não sei explicar. Se eu fosse falar, era também criança, estatura mediana assim, e alguma coisa do tipo. E sei lá, abaixou. Aí a gente ficou com medo, cagaço. A gente já tinha medo daquele lago por assombração. Meu pai não deixava nem chegar perto do lago por medo de aprontar, de criança cair lá dentro, se afogar, acontecer alguma coisa. E aí a gente deu no pé, fugiu. E aí a gente comentou com meu pai que a gente tinha tido a sensação que alguma coisa estava lá e comentou com meu pai que tinha visto tava mato amassado, cheiro de queimado, cheiro de coisa azeda lá na região e tinha árvore quebrada. Aí meu pai falou, beleza, então depois eu vou lá olhar. E meu pai, ele foi fazer a ronda dele depois e ele também teve a sensação assim de tipo, não estava normal, mas também não viu nada demais, enfim. E muitos anos depois, muitos anos assim, 3, 4 anos depois, porque nessa época eu estava na 3ª ou 4ª série. Aí lá pela 6ª, 7ª série eu tive uma professora de história e o que acontece? A gente sempre trocava ideia, trocava figurinha, gostava muito dela. E ela contava altas histórias, ela também era da roça, assim, ela era bacana, uma professora de história, muito gente boa. E uma das histórias que ela contou para nós na sala uma vez assim, ela jurava que ela e a irmã dela, eles moravam num sítio. E nesse sítio, um dia normal qualquer, eles estavam lá também fazendo os afazeres, cuidando das coisas lá. E segundo ela, a irmã dela viu uma luz baixar, como se fosse uma esfera também, um negócio cilíndrico baixou, bem próximo, no meio do mato, bem próximo da casa deles. Já avisei que vai dar merda isso. E a irmã dela viu, mas ela não viu. E a irmã dela ficou desesperada e correu pro lado dela e falou, baixou, caiu um negócio do céu e tá lá. Ó. Aí ela olhou e só viu o clarão no meio do mato e aquele clarão, apagou do nada. E beleza. E aí ela ficou com receio e tal, mas ao mesmo tempo não deu tanta moral pra irmã dela. A irmã dela ficou no cagaço, comentou que não queria ficar mais ali, então elas aceleraram, terminaram o serviço que tinham que terminar ali e deram no pé. E elas estavam voltando para casa delas e ela ficou, com aquilo na cabeça, com aquilo lá. Aí ela chegou em casa, comentou pros pais dela, o pai dela falou que era coisa da cabeça, que poderia ser 1001 coisas caindo do céu, enfim, bicho e tal, enfim. E aí, por algum motivo, elas precisaram sair mais tarde de novo, acho que para tratar de bicho, para prender bicho, algo assim no sítio. E por algum motivo elas precisaram sair. E segundo ela, tô falando que uma professora de escola me contou. Eu não assumo esse B.O. Segundo ela e a irmã dela viram duas criaturas, tipo assim, de estatura média, mediana, assim, 1,70 m, 1,60 m, que vestiam uns trajes, assim, parecidos com trajes de astronautas, uns macacão, assim, com umas toucas, um negócio, assim, esférico na cabeça, como se fosse um vidro. Deus me livre. E segundo elas, eles viram aquilo andando ao redor da casa delas. E, tipo assim, elas não entenderam o que estava acontecendo. A mesma situação, ela pegou, falou que eles ficaram olhando aquilo, ela correu, comentou com a mãe também viu aquilo, viu aquelas pessoas, aqueles bichos esquisitos, aquelas criaturas andando em volta da fazenda. E beleza, os bichos andaram um pouco por ali e entraram pro meio do mato. Aí durante a noite toda o pai delas ficou esperto e o pai delas descreveu a mesma coisa que eu e meu amigo a gente viu. O negócio levantou do meio do mato, durante um determinado horário lá, fez um clarão muito forte e sumiu. E aí, por que chegou ao ponto, além de ter todas as semelhanças com a minha experiência e a experiência dela? Porque a fazenda, o sítio onde ela foi criada, ficava próximo da fazenda onde meu pai trabalhava. Ficava vamos dizer assim, num bairro Costas, muito próximo, era praticamente a mesma mata, assim. Então foi uma experiência similar,
com alguns anos de diferença no mesmo lugar. Então, enfim, essa é a história de boteco que eu tenho para contar hoje. Se acredita, acredita. Se não acredita também, aqui a gente tá para falar esse tipo de coisa. História de boteco é sempre assim. Opa! E aí, se você gostou, se você tem algum comentário sobre essa história aí, deixa aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. O canal tá só no começo, vamos melhorar bastante. Obrigado pela atenção, tamo junto!